Exato. Então, a gente não está colocando esse fator. Então, o Trump já está liderando sem a vantagem normal que eles têm no final das contas. Então, é bastante desesperador para os democratas, eu acho que a situação atual. Marcelo, então a gente está olhando aqui e vou entrar aqui nos lugares onde a gente já tem a situação mais ou menos definida. É óbvio que Califórnia, Washington, o Oregon, já são Colorado, Illinois, Havaí, Nova York, Massachusetts, Delaware, que não vale tanta coisa, DC, todos esses estão bem definidos para os democratas. Né? E para os republicanos você tem Utah, Idaho, Wyoming, enfim, Nebraska, Kentucky, são mais ou menos definidos. A própria Flórida, né? A chance do Trump vencer na Flórida é muito grande. Mas a gente tem um monte de estado aqui que está em cinza, né? Que seriam os tais dos swing states. Ele coloca aqui 8, tem gente que fala de 9, etc. E eu acho que vale a gente discutir cada um deles e comparar e tentar pegar aqui e fazer um palpite para uma projeção como um todo. Então vou começar por Nevada. Ô, Paulo, antes da gente começar estado por estado, só para dar uma noção para o pessoal, as pessoas devem estar se perguntando por que então que faz pesquisa de voto popular, né? Se não vale nada, por que pesquisa? Porque apesar dele não resolver nada, ele tem uma certa correlação, né? Porque os democratas eles precisam ganhar no voto popular total com alguma margem boa, porque há uma correlação razoável, né, com o colégio eleitoral final. O Trump, atualmente... Então, o Trump, por exemplo, na eleição com a Hillary, ele perdeu, como o Paulo explicou, e ele perdeu também na eleição passada, óbvio, com o Biden em 2020. Perdeu, eu coloco até na tela aqui para as pessoas olharem e facilitar. Ele perdeu por 2,1 pontos percentuais em 2016, na eleição nacional. E levou. E depois, na eleição passada, ele perdeu por cerca de 5,6 pontos percentuais. E é o que dizem mais ou menos mesmo, que a faixa safe, né, para os democratas, eles ganharam ali dos 3% a 4%, eles devem levar no colégio, né, é o que dizem. Mas... Isso é importante dizer para as pessoas. Então, para os democratas ganharem nessa correlação, eu acho que essa correlação está ficando cada vez mais perigosa, porque os democratas, como se radicalizaram muito, as votações tendem a ser mais amplas nos estados deles em direção a ele. Exato. Mas eles precisam aí de pelo menos uns 3 pontos, no mínimo, para ganhar a eleição. Só que tem um problema, né, Marcelo? Hoje, as pesquisas, se você pegar aqui a média das pesquisas nacionais, eu vou colocar aqui na tela, você está com o Trump pelo menos 2 pontos à frente do Biden. Com algumas pesquisas, como por exemplo, estou vendo uma pesquisa aqui, a gente pode puxar aqui, tem pesquisa que está dando o Trump com muito mais pontos na frente, né? Essa pesquisa, por exemplo, desse Bullfinch Group, Trump com mais 5 pontos, McLaughlin Associates, Trump com 4 pontos de vantagem, Emerson College, 5. Praticamente quase todas as pesquisas. A gente vai notar, e é importante que as pessoas guardem esse nome, Marcelo, eu sei que você adora tanto quanto eu, mas essa pesquisa do Quinnipiac University, que ela sempre puxa a média do Biden, parece que o papel deles é esse. Né? A pesquisa do Quinnipiac sempre puxa a média do Biden para cima. Exato. Então, hoje, neste cenário atual, a gente tem o Trump com 1,5 ponto, digamos assim, de vantagem sobre o Biden, o que seria uma vitória bastante confortável no colégio eleitoral para o Trump, concorda? Então, exato. Então, o Biden, por exemplo, o time do Biden deve estar pensando, bom, eles vão ter que virar aí 2 mais 3, vou ter que virar uns 5 pontos
no total, né? Então não é fácil. E uma coisa que eu venho notando, estudando e vendo pesquisa, é que a diferença do Trump nos estados safe para os democratas, aqueles estados que votam sempre democrata com uma margem muito grande, as margens diminuíram muito. Então, por exemplo, Nova York, que o Trump perdeu, o Biden ganhou na última eleição, né, alegadamente, né, por 21 pontos percentuais de vantagem, as últimas pesquisas estão dando 9. Então tem um shift, né, tem uma mudança grande para o lado do Trump, em vantagem para o Trump, em vários desses estados que são azuis, né? O que é uma correlação que a gente pode usar para aqueles estados que estão os swing states, né? Que devem ir mais para o lado do Trump também, que é naturalmente. Então é uma tendência nacional, né? Que eu estou querendo dizer. E o importante para as pessoas analisarem de o quão surpreendente é o fato de que o Trump está na frente nas pesquisas. Porque se você for pegar aqui, por exemplo, o ano de 2020, as pesquisas, em geral, supervalorizam o percentual de votos que o Biden teve. Exato. Então, veja, por exemplo, a média do Real Clear Politics, a média das pesquisas, dava com o Biden com a vitória de 7,2 pontos. No final, o Biden teve 4,5 pontos de vantagem. Eu falei 5 e pouco, mas não é. 4,5 pontos de vantagem. Então, as pesquisas superdimensionaram a votação do Biden e subdimensionaram a votação do Trump. Caso isso aconteça, a vantagem do Trump nesse momento é maior ainda do que a vantagem traduzida nas pesquisas. Não necessariamente porque as pesquisas não são as mesmas, mas para as pessoas entenderem que, de um modo geral, as pesquisas tendem assim como o Bolsonaro, as pesquisas tendem a subvalorizar a votação do candidato republicano, seja por parcialidade, seja pelas dificuldades técnicas que eles têm. Vamos para o nosso mapa, Marcelo? Vamos lá. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui Nevada, a gente pode olhar, por exemplo, como é que está Nevada nas pesquisas atuais de Nevada. Eu vou botar aqui na nossa colinha e vamos ver aqui, ó, em Nevada, que foi um estado, vamos lembrar aqui, Nevada foi um estado onde o Biden levou com uma certa folga, né? 2,6 ponto eleitoral, 2,6, 2,7, 2,47, 2,5 o Biden levou de vantagem. E agora a gente está com o Trump com aí quase 6 pontos de vantagem em relação ao Biden nas pesquisas. O que você acha de Nevada, Marcelo? Nevada, para mim, é uma incógnita, é um mistério, cara. Porque eu vi pesquisa dando 10 pontos de vantagem para o Trump. Isso é um swing de 12, né? Porque, como você falou, o Biden ganhou na última eleição. E Nevada, geralmente, eles chamam de leaning, né? Democrata, né? Ele geralmente vai para o lado democrata. A diferença não é lá muito grande. Mas as últimas pesquisas estão dando 9, 10 pontos para o Trump, que é um negócio incrível. Muita gente levanta a hipótese de ser o voto latino, né? Que tá... O voto latino e o voto dos negros está indo muito para o Trump nesse ciclo. A Hillary ganhou Nevada também pelos mesmos 2 pontos. Geralmente vai para os democratas por pouquinho, né? Mas as pesquisas estão muito promissoras para o nosso lado, eu acho. Tá dando uma boa vantagem para o Trump. Se a gente for ver aqui, o Marcelo tem razão. Uma pesquisa da Florida Atlantic trouxe 8 pontos de vantagem para o Trump. Né? De um modo geral, você tem 3, empate. Teve uma pesquisa do The New York Times que foi uma coisa impressionante, deu 13 pontos de vantagem para o Trump, uma coisa absolutamente assustadora. Você botaria Nevada na conta do Trump, Marcelo? Eu botaria Nevada na conta do Trump, eu acho que vai para o Trump esse ano. Então vamos botar aqui Leans Republican, eu concordo com você. Vamos para um outro estado, outro estado que deu um problemaço, e depois a gente vai falar um pouco sobre... Muita gente está perguntando, vocês estão falando tudo isso, mas a eleição, no final das contas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na eleição passada, e pode ser, e a gente vai discutir um pouco do que mudou de lá para cá. Um estado que deu muito problema foi o Arizona, e eu vou falar mais sobre esses problemas daqui a pouco, mas o Arizona foi um estado onde o Biden acabou levando com os votos que apareceram lá de última hora
por 10 mil votos, né? Se a gente for olhar aqui na última campanha, no mapa da CNN, você vê 49,4 a 49, 11 mil votos de diferença no Arizona. Foi mais ou menos o mesmo que a Georgia. O Arizona e a Georgia são muito semelhantes nesse caso. Muito semelhantes. Só que, né, nas pesquisas atuais, o Trump está com uma boa vantagem no Arizona. Com 4,7 pontos de vantagem no Arizona. Muitas pesquisas dando... As pesquisas bem consistentes. Teve uma pesquisa dando até mais 9 para o Trump. Mas, de um modo geral, as pesquisas estão dando mais 5, mais 4, alguma coisa do tipo. Dá para botar o Arizona possivelmente no colo do Trump também, ô Marcelo? O Arizona é um estado que tradicionalmente vota republicano, né? Ele votou para o Biden na última eleição, mas acho que já tinha um tempo que não votava em... Acho que até o Obama perdeu no Arizona. Perdeu, mas o curioso foi que também você teve a derrota da Kari Lake numa eleição também muito controversa para o governo do estado. Né? E também teve uma derrota na corrida para o Senado, se eu não me engano. Foi. E eles... O Arizona foi muito... a questão de... Eu não sei nem como se pode dizer isso por causa do strike do YouTube, então não vou dizer, mas o Arizona foi bastante controverso. Bastante controverso. Inconsistências e controvérsias, né? Foi muito controverso que aconteceu lá no meio da noite, lá 3 horas da manhã, nos centros urbanos lá. E muito difícil de explicar, eu diria. Então, aconteceu isso, os votos aconteceram, todos esses votos que surgiram inesperadamente foram para o Biden praticamente, e aí ele vai e ele ganha por alguns milhares de votos, poucos milhares de votos, 10 mil e poucos votos. Então, dessa vez, eu acho que eles estão tomando cuidado com a eleição. É um estado que é republicano na sua maioria, e hoje o Trump lidera, e eu acho que vai para os republicanos, vai para o Trump. Então o Trump chegaria a 236 eleitores do colégio eleitoral. Já que a gente está falando de confusão que aconteceu no meio da noite, de diferença de 10 mil votos, de resultados eleitorais controversos, a gente tem um outro estado que sempre foi um estado seguro republicano e no qual os democratas também conseguiram ganhar não só uma eleição para presidente, mas conseguiram levar todas as cadeiras do Senado numa eleição seguinte, né? Também debaixo de muita controvérsia, que eu estou falando do estado da Geórgia. Quando a gente vai aqui nas pesquisas, a situação do Trump na Geórgia é mais confortável ainda do que no Arizona, né? A gente está falando de um Trump aí, na média das pesquisas, 5 pontos à frente do Biden. Que você acha disso aí? 5,6 pontos. O que você acha disso aí, Marcelo? A gente tem que levar em consideração que, como você disse agora há pouco, essas pesquisas normalmente subestimam os votos do Trump, né? Então, se ele está dando 5, eu acho que vai dar um pouco mais que isso no dia. Então, eu diria que dá para botar a Georgia na conta do Trump também, com certa segurança. Bom, o Trump está aí agora só a 28 votos. Perdão, 18 votos da eleição nessa conta aqui que você está fazendo. Então, vou subir aqui no mapa. Carolina do Norte, que é outro estado, esse é um estado bem swing também, mas onde o Trump está com 6,4 pontos de vantagem nas pesquisas. Qual o teu veredito sobre North Carolina, Marcelo? Eu acho que North Carolina está se tornando um estado menos purple, né, que eles chamam, e mais vermelho. Já há alguns ciclos. Eu acho que a Carolina do Norte vai para o Trump também. Mesmo nível de Arizona, mesmo nível de Georgia. Com uma boa segurança. Bom, aí se isso se concretizar, Marcelo, o Trump está com, digamos assim, uma mão na taça, né? Porque você tem agora Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Minnesota. Vamos começar pela Pensilvânia, que foi talvez o estado que deu mais confusão. Arizona e Geórgia também deu muito, mas Pensilvânia,
em termos de forma da condução do processo eleitoral, teve até uma discussão agora na Suprema Corte do Estado recente, foi uma zona completa na última eleição. O Biden acabou levando, aliás, um recap aqui para as pessoas. North Carolina, na última eleição, o Trump acabou levando por um pouquinho, 1,3% dos votos, ou seja, dá para confiar na North Carolina. Mas quando você vai para a Pensilvânia, a coisa foi muito apertada. O Biden levou por 1,2%, 1,2 pontos percentuais, e foram aqueles votos aquela história de que deu problema no banheiro de um centro de votação, aí nego mandou todo mundo embora, depois tem as câmeras, nego puxando umas caixas de voto debaixo da mesa. Lembra dessa história? Passando os votos várias vezes, mesmo voto. Mesmo voto, né? Tudo com vídeo, tudo documentado. As pessoas tendo que acompanhar, os conferidores lá de assinatura, né? Tendo que acompanhar as coisas de um vidro de costas para a tela, por causa de Covid. Ainda assim, foi o estado onde o Biden ganhou em 2020. Mas, na eleição de 2016, o Trump tinha levado a Pensilvânia com 48,2% contra 47,5%. Ou seja, o Trump tinha levado aí por um ponto percentual, um pouquinho menos de um ponto percentual. Ganhou ali apertadinho. Hoje, as pesquisas da Pensilvânia, Marcelo, a Pensilvânia, a situação já começa a ficar mais apertada. Mas as pesquisas também estão mostrando o Trump 2 pontos à frente do Biden, 2,1 pontos à frente do Biden. Pô, eu sei que a gente começou até agora, Arizona, Nevada, eu acho que a gente já fez aqui um palpite arriscado. Mas a Pensilvânia é muito difícil de cravar. Se você tivesse hoje, a gente está ainda, a eleição em novembro, a gente está em junho, se você tivesse que fazer um palpite, você acha que o Trump leva o Pensilvânia esse ano? Sim ou não? Hoje, eu acho que leva, mas como você disse, eu não cravo para a eleição, não, porque está muito apertado. E tem outros estados que estão muito apertados que eu não... É o toss-up, né, que eles chamam. Exato. Joga moeda, porque não tem como dizer, vai depender muito do turnout, que é o quanto as pessoas estão interessadas em votar e sair de casa, porque, para lembrar o pessoal, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, é um voto facultativo, então as pessoas... Um dos fatores para você determinar o resultado de uma eleição é quantas pessoas saem de casa para votar. Então, aquele eleitor que não está muito... O cara até gosta... O cara até tem um nojinho do Trump e até tem uma simpatia pelo Biden, mas ele, não vou sair da minha casa para votar, entrar em fila. E aí ele não vai, entendeu? Então, o Biden não é um candidato que energiza a base democrata, né? Então, o Trump talvez energize a base democrata muito mais do que o próprio Biden. Então, vai depender muito desses fatores. Então, cai uma chuva naquele dia, eu acho que vai ser isso que vai determinar, no final das contas, o resultado da Pensilvânia. Eu acho que uma coisa que vai determinar muito na Pensilvânia, em outros estados, Nevada é um estado que a gente vai falar sobre isso, é a capacidade dos republicanos de fazerem com que as pessoas votem pelo correio, né? Porque isso vai fazer muita diferença. Os republicanos sempre insistiram na estratégia de a gente quer que as pessoas vão lá e compareçam para votar no dia, etc. Enquanto os democratas, em muitos estados, eles fizeram o ballot harvesting, que é ilegal em outros estados, mas em muitos estados eles faziam simplesmente ônibus para pegar Uber, voluntários, para as pessoas pegarem os velhinhos em casa e levarem os caras para ir lá depositar o voto dele na caixa de correio, às vezes até com pagamento financeiro para essas pessoas em algum caso. O quanto que os republicanos vão fazer isso bem, que o Trump prometeu que vai fazer, e tem um PAC especificamente só com recursos para esse tipo de coisa, né? Então, o quanto que eles vão fazer isso, para mim, vai determinar esse estado. Eu vou perguntar para o pessoal no chat, o que eles acham que a Pensilvânia vai ficar para o Trump ou vai ficar para o Biden. Pessoal, vai respondendo aí no chat. Eu, particularmente, acho a Pensilvânia um estado muito difícil. A gente está aqui nos estados, e vocês vão ver como que a eleição americana pode ir para qualquer um dos lados. Mas eu digo que eu, neste momento, ainda tenho pouco otimismo
com a Pensilvânia. Dá para o Biden, pode dar para o Biden. Eu vou dar para o Biden, a Pensilvânia. Aí agora a gente entra aqui, e eu estou vendo que o pessoal no chat está dizendo que vai dar Trump. Eu estou aqui, exercício de exercício de pessimismo aqui, só para as pessoas verem. A gente agora vai para o estado do Michigan, que é um estado também muito complicado, né? Um estado onde o Biden, também outro estado com muitas controvérsias eleitorais, o Biden acabou ganhando ali por uma diferença de mais ou menos uns 150 mil votos. Na eleição anterior, o Trump tinha ganhado com uma diferença muito pequena para Hillary, de 0,3 pontos percentuais. Então, mas hoje, nesse momento, de novo, as pesquisas estão dando 0,8 pontos de vantagem para o Trump. Marcelo, Michigan, o que você acha do Michigan? Cara, eu acho que o Michigan é outro estado que é toss-up, mas vai depender também da energia, vai depender de como está o humor na época, vai depender se sai uma notícia no dia anterior, boa para um ou para o ruim, para um ou para outro. Eu não apostaria no Michigan, não. Mesmo com o Trump à frente do Biden nas pesquisas. A diferença é muito pequena. De forma consistente, apesar da diferença ser pequena e ter pesquisa que está dando Biden, o Trump mantém ali 2, 3 pontos. Teve uma pesquisa do New York Times que deu 7 pontos de vantagem para o Trump. Eu sou o pessimista aqui, cara, esqueceu? É verdade, é para você ser o pessimista. Mas eu vou acompanhar o pessimismo e vou dar o Michigan para o Biden. E agora a situação ficou apertada. Temos 2 estados aí possivelmente revertendo a eleição. Você tem agora nós temos o Wisconsin, vou botar aqui na tela o Wisconsin, como é que estão a pesquisa do Wisconsin. O Trump está aí com 1,5 ponto de vantagem no Wisconsin. Isso é uma coisa importante para as pessoas observarem. Reparem que em todos os estados, eu coloquei aqui Pensilvânia, como eu coloquei o Michigan, em todos os estados que a gente está dando para o Biden, quem está na frente nas pesquisas é o Trump. Mesmo as pesquisas mostrando, assim, em geral, subvalorizando o desempenho do Trump. No Wisconsin, o Trump está com uma folga um pouquinho maior, Marcelo, 1,5 ponto de vantagem. Na eleição passada, o Biden ganhou o Wisconsin por um pentelinho, ganhou o Wisconsin por 0,6 pontos percentuais. 20 mil votos só no Wisconsin. Por isso eu tô mais otimista com o Wisconsin. Eu acho que ele vai ganhar. Eu tô igual. Eu acho que o Trump leva o Wisconsin. E vocês no chat podem comentar aí a opinião de vocês. E a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui para ver o que acontece. Se o Trump levar o Wisconsin, ele passa dos 270 e é eleito presidente dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos, e já é o 45º e agora seria o 47º. Aí a gente ainda tem o Minnesota, né? A gente ainda tem o Minnesota, e no Minnesota esse é um estado que o Biden está com vantagem em relação ao Trump. E o Biden ganhou o Minnesota com uma certa vantagem, 7 pontos na eleição passada, e na eleição de 2016, a Hillary ganhou o Minnesota com também 1,5 ponto de vantagem. Acho que o Minnesota é tranquilo dar para o Biden, né, o Marcelo? Não, o Minnesota acho que vai para o Biden. Se fosse isso, a gente teria... E aí a gente tem aquele distritinho do Nebraska, que eu vou dar aqui para os democratas só de lambuja, e a gente teria uma eleição apertada. Agora, vamos fazer aqui umas brincadeiras. O do Maine eu dou para o Trump. O Trump vai levar o do Maine. O do Maine já está. O do Maine já está aqui tranquilo para o Trump. E o outro já está para o Biden. E eu falei aqui que todos os estados tinham o mínimo que você tinha era 3, mas não, o Maine só tem 2 mesmo. Interessante. Eu não sei se o Maine tem 2. O Maine tem 3. Não, tem 4. Tem 4. É porque tem o Maine
Maine 01 e Maine 2. Então, o Maine 1 tem um voto e o outro acho que tem 3. Eu acho que é assim. Não, eu acho que o Maine tem 3 negócios, mas enfim. Então, se for 3 é 1 e 2. Depois a gente aprofunda, mas isso não é o importante. Eu só quero fazer o seguinte: se as pesquisas se confirmarem, aí, e não o nosso pessimismo aqui, que a gente está jogando no lado seguro, se as pesquisas se confirmarem, o Trump leva o Michigan, o Trump leva a Pensilvânia, concorda? Sim. E qual foi o outro estado que a gente falou? Não, era o Michigan e a Pensilvânia. E aí o Trump faz 312 a 226, um resultado até bem parecido e superior ao resultado que ele teve em relação a 2016, né? E bem superior ao resultado também que o Biden teve em relação a ele em 2020. Esse cenário aqui do Trump ganhando esses estados não é nem um pouco improvável, tá? Esse seria o cenário, esse mapa aqui, qual é o desespero dos democratas, é que este mapa que está aí na tela de vocês, 312 a 226, é o mapa de acordo com a média das pesquisas eleitorais, não é isso, Marcelo? Exato, e sem contar que as pesquisas dão sempre vantagem para os democratas, né? Quase sempre. Exato. Então, a gente não está colocando esse fator. Então, o Trump já está liderando sem a vantagem normal que eles têm no final das contas. Então, é bastante desesperador para os democratas, eu acho que a situação atual. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.